Olá, meu filho tem TDAH? Como eu posso saber disso? Muito bem, seja bem-vindo ao nosso canal do IBESP. Meu nome é Fabrício Nogueira, eu sou terapeuta e desenvolvedor humano e vou te ajudar a entender por meio de 3 passos se seu filho tem TDAH e como ajudá-lo, tá bom? Já quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, curtir aqui o nosso vídeo e, se possível, encaminhar para o máximo de pessoas possível. Beleza? Vamos começar? Primeiro passo. Como saber se o seu filho realmente tem TDAH? Existem alguns sintomas. TDAH, o que seria? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Acredito que o próprio nome já consegue falar por si só. Déficit de atenção, ou seja, desatenção, pouca capacidade de concentração, aquele tipo de coisa que eu falo várias vezes, ele não se liga, ele fica desatento, ele está em outro mundo, ele está em outra órbita, ele não consegue se conectar bem a você. Isso vai se tornando déficit de atenção. Depois eu vou explicar mais direitinho onde isso vai acontecendo. Tem casos também de inquietação, que aí já entra na hiperatividade, né? Fica muito inquieto, né? Excesso de energia. Toda criança, gente, tem muita energia, porque a fase é exatamente essa, de desbravar, descobrir o mundo, ter curiosidades, movimentar o corpo, ação. Então é gostoso para ele se movimentar, fazer novas amizades, construir experiências. Isso é gostoso. Agora, quando chega num excesso, aí vai começando a gerar problema, porque gera não só um problema de energia, mas de excesso de energia, uma inquietação fora de série, uma irritabilidade fácil também. Muitas vezes pode acontecer até impulsividade, até mesmo agressividade. Vamos para alguns sinais? Então, alguns sinais de que meu filho pode ter TDAH. Fácil dispersão. Dispersa muito fácil com as coisas, entende? Tá numa atenção, mas aí dispersa. Aí tá fazendo uma atividade, dispersa. Principalmente nos estudos. Gente, por que na área dos estudos a criança tende a ter mais facilmente problema de TDAH? Qual é o mundo da criança? O mundo da criança se resume em 3 ambientes. O ambiente da casa, né? O ambiente da escola e o outro ambiente que é o mundo relacionado aos amigos do bairro, da rua, aos amiguinhos da família, aos priminhos, colegas que estão relacionados a tudo isso. Esses 3 mundinhos são muito curiosos. Geralmente dentro de casa a criança ela se sente um pouco mais segura. TDAH está relacionado à insegurança. Essa perda de conexão está muito ligada também à procrastinação e essa dispersão. O que é uma dispersão? É que nem uma preocupação. Quer entender um pouco mais isso na sua vida? Quando você está preocupado, você também está disperso. Já se viu naquela situação de que você está preocupado com alguma coisa lá no trabalho, alguém fala alguma coisa com você e você diz assim, puxa, não prestei atenção. Eu estava em outro canal, eu estava em outra órbita. Porque ali você está com a cabeça em outro lugar. Gente, isso é mais do que psicológico, isso é biológico. É o seu ser buscando soluções, né? Que às vezes a gente vai chamar isso de ansiedade. É o seu ser buscando soluções para situações problemáticas. Então, nós nos desenvolvemos biologicamente para nós sermos pessoas capazes de prever o pior. Fabrício, mas isso é evolução? Por incrível que pareça, isso é evolução. Porque muitos animais, muitas vezes, por não prever o perigo, eles eram devorados. Quando você começa a prever o perigo, você pode até ficar louco. Mas você não é devorado, porque você consegue visualizar a coisa acontecendo, o desastre, a tragédia.
Por isso que tem muita gente que a gente acaba dizendo assim, essas pessoas são pessimistas. Gente, não existem pessoas pessimistas, existem pessoas que passaram por situações que elas vão acabando vendo lá na frente tudo dando ruim, tudo dando ruim. Como é o nome disso? Insegurança. Como é o nome disso? Excesso de medo. Isso pode vir geneticamente e pode também se construir ao longo da história. Fabrício, quer dizer então que meu filho está passando por isso? Provavelmente você, mãe, provavelmente você, pai, também passa por isso. Só que às vezes a gente gosta de dizer, meu filho tem um problema e eu não. Isso é uma loucura! Em geral, crianças com déficit de atenção são filhos de pais que também lá na história tiveram déficit de atenção de uma forma ou de outra. Ou então gente que é muito preocupada. Eu sou muito preocupada mesmo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Eu fico muito insegura com as coisas. Será que o fulano tá isso? E você não se percebe que talvez esse problema já estava dentro de você, mas hoje nós dizemos que o filho tem um déficit de atenção. Gente, o déficit de atenção não é essencialmente um problema. É uma dor que acaba levando a criança a buscar uma autoproteção. Às vezes essa criança ela pode estar se sentindo sozinha. Então ela tem que dar de conta de tudo sozinha. Então ela escuta um barulho, ela já perde atenção. Escuta uma coisa, já perde atenção. Déficit de atenção é a necessidade de estar antenado com todas as coisas, como se o mundo fosse um perigo. Ora, se o mundo é um perigo é porque internamente essa criança pode estar se sentindo desprotegida. Mãe, pai, isso tem a ver com você. Faz sentido ou não faz sentido? Por que o meu filho está se sentindo desprotegido? Quem é o protetor? Quem é a protetora? Quem talvez possa estar um pouco distante? Quem talvez possa ter gerado nessa criança uma sensação de abandono? Talvez pelas muitas horas que você passa fora de casa, talvez por uma situação que às vezes nem foi culpa sua, foi um problema lá no parto, a criança foi para UTI, a criança se sentiu desamparada e ela começa a carregar uma sensação de meu Deus, será se minha mãe vai estar comigo? Será se eu vou poder contar com isso? Fabrício, tudo isso tem impacto no TDAH? Vem comigo, tudo isso tem impacto no TDAH. E aí pode gerar, sim, muita fácil dispersão. Sim, né? Principalmente na área dos estudos. Por quê? Por que nos estudos, Fabrício? Porque nos estudos é o lugar que a gente saiu de casa, que a gente está sozinho. Ou você, pai e mãe, está do lado do seu filho lá na escolinha. Está lá do lado da cadeira. E aquela criança às vezes fica circundada por tanta gente. Ali ela pode se sentir diminuída, ela pode se sentir julgada, ela pode se sentir incapaz, ela pode sentir que ela não dá conta, ela pode sentir que vão rir dela se ela não dá conta. Então tudo isso pode estar envolvido no TDAH e geralmente está envolvido. Por isso que pode estar gerando um processo de baixo rendimento escolar. Baixo rendimento escolar está muito associado à sensação de desproteção e de incapacidade. E muitas vezes essa criança, por todas essas questões que estão ali ao redor, ela vai querer fazer outras coisas, vai querer jogar bola, né? Ali ela não é tão cobrada, né? Às vezes os pais cobram demais, então a criança ela vai precisar fugir daquela cobrança. Pai, mãe, como é que a criança começa a fugir da cobrança? Procrastinação. Ou desejar fazer outras coisas. Meu filho não quer estudar, ele só quer jogar joguinho. Por quê? Porque no joguinho ele não é cobrado. A cobrança dá uma sensação de incapacidade. A cobrança dá uma sensação de impotência. A cobrança dá a sensação de eu não sou bom o suficiente, eu estou sempre cobrado. E aí vai vindo essa ansiedade. Toda criança com déficit de atenção e hiperatividade tem ansiedade. Eu tentei explicar, a ansiedade é o quê? A capacidade de prever desgraças futuras. Ou seja, problemas que lá atrás, no nosso mundo ancestral, geravam perigo de morte. Creia, dentro da gente continua gerando essas mesmas sensações, ainda que nós não as percebamos. Tudo bem? A ansiedade está muito ligada a perigo, sim, perigo de vida, ainda que de uma forma muito inconsciente.
Então a gente vai se preocupando para sobreviver. E essa criança vai tendo essa ansiedade, e essa ansiedade vai gerando uma agitação quase que incontrolável, porque muitas vezes se sente sozinho. Fabrício, mas como é que meu filho se sente sozinho se eu estou sempre com ele? A pergunta é assim que ele sente? Ele sente que ele pode contar com você? Ou se você for lá dentro dele e perguntar para ele, você sente que você pode contar com a mamãe? Ou você sente que a mamãe briga, a mamãe exige, a mamãe só quer resultados? Eu sei, mãe, que você sempre quer o melhor para o seu filho, ninguém nega isso. Ninguém absolutamente nega isso. A pergunta não é essa. A pergunta é qual é a sensação do seu filho em relação a você? Faz sentido? O que ele sente, não o que você quer para ele. A gente já sabe que o que você quer para ele é sempre o melhor. Mas como ele se sente dentro desse mundo? Por isso, entendendo um pouco o que é déficit de atenção e o que é TDAH, ok? Vendo isso no seu filho, eu quero te dar algumas dicas do que você pode fazer para vencer tudo isso. Não compare seu filho. Não fique comparando. Então, você não consegue se comportar como seu irmão, você não consegue tirar as notas. Por que você não é inteligente como seu irmão? Por que você não tira as notas do seu irmão? Gente, não faz isso. Isso gera muito problema. Isso gera muita autocobrança. E autocobrança acaba gerando déficit de atenção, ok? Segunda dica, não condicione o seu amor, a sua atenção aos resultados do seu filho. A maior parte das crianças hoje sente que elas são amadas, ou serão amadas, ou vistas, ou reconhecidas por causa da atenção que você dá para elas, porque ela recebeu uma nota boa. Aí você chega, parabéns, você deu uma nota boa. E quando você tem uma nota ruim, sai daqui, você não é bonzinho não, né? Então, esses condicionamentos. Pai, mãe, você é mãe de um filho, não de um resultado. Você é mãe de uma pessoa e não de uma nota, que às vezes também não quer dizer muita coisa. Vários seres na face da Terra já foram burros na escola e se tornaram mestres da ciência, se tornaram pessoas riquíssimas e super capazes. Eu entendo a sua preocupação. Eu só quero te dar uma dica. Não olhe para o seu filho como uma nota, como um resultado. Ele pode passar por muito sofrimento em torno disso e se afastar de você. E quanto mais ele se afasta de você, mais ele vai ter TDAH. Faz sentido tudo isso? Uma outra coisa que é super importante, já que você vai reconhecer o seu filho pelo que ele é, usa suas mãos, usa os seus braços, toque, abrace, elogie os esforços, não repreenda simplesmente os insucessos. Repetir, elogie os esforços, não repreenda os insucessos. Quanto mais você repreende os insucessos, mais a dor dessa criança vai ficar em torno dos insucessos. Ela pode criar uma síndrome outra que se chama perfeccionismo. E o perfeccionista nunca se sente suficiente, nunca se sente realmente capaz. Ele vive numa loucura que gera cansaço, que gera estresse, fibromialgia, muita cobrança de si e dos outros. Isso não dá bom. Então use suas mãos, abrace, beije, cuide, né? Mostre que você tem amor, que você elogia, que você é capaz de reconhecer os esforços que ele fez. Não é possível, toda criança tem esforço. Por que você não consegue reconhecer isso? Faz sentido? Em outros vídeos eu vou falar muito mais coisas. Eu quero que você, né, deixa aqui o seu like se você curtiu tudo isso que a gente falou, né? Se não está inscrito ainda no canal, aproveita, se inscreve e compartilha esse vídeo e faz, porque mãe, pai, você é maravilhosa, maravilhoso, e todo poder de cura, mas também de doença, está nos seus comportamentos. É só começar a agir, tá bom? A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.